baixar um pouquinho. Bom dia. Não, ainda não. Só quando... Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da revista Plástico Sul. Mais uma quinta-feira com conteúdo pertinente à indústria. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo. Agradecemos ao público participante. Hoje a nossa live acontece na VH Central de Lives. É um espaço especializado, direcionado para a produção e realização de lives, de webinar, de eventos híbridos, enfim, aqui em Porto Alegre. Vamos esperar mais participantes. Lembrando que a nossa live ela é ao vivo, porém, após a transmissão, a gente compartilha ela em todas as nossas ferramentas digitais. YouTube, no Web TV Plástico Sul, no LinkedIn, Facebook, Twitter e, claro, no IGTV aqui no Instagram. Vou esperar mais. E o patrocínio da transmissão de hoje é da Lanxess, uma multinacional alemã de especialidades químicas, que foi considerada a melhor empresa do Brasil para se trabalhar em 2019, segundo pesquisa realizada pela revista Você SA. E o nosso entrevistado de hoje, ele é também da indústria química, pertence à indústria química e vai conversar um pouquinho conosco sobre mercados, perspectivas e desafios. Eu vou chamar agora Ciro Marino, ele é presidente da ABQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. Oficial. Bom dia, Ciro. Bom dia, agora estamos ao vivo? Estamos ao vivo agora é valendo, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Ciro, eu gostaria primeiramente de te agradecer a disponibilidade em conversar conosco no dia de hoje. A revista Plástico Sul ela faz 20 anos em 2020 e nós estamos fazendo essa ação comemorativa, convidando personalidades, executivos, empresários e dirigentes envolvidos com a cadeia produtiva do plástico. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Ciro, vamos começar então conversando um pouquinho sobre a participação da indústria petroquímica dentro da cesta de produtos da indústria química. Ciro, o que representa a cadeia petroquímica, a indústria petroquímica nesse setor, nesse cenário? Bom, vamos lá. Como é de ciência da maior parte do público, ou pelo menos de conhecimento, mesmo que seja superficial, a indústria química ela atua em diversas cadeias, né? Nós temos as cadeias básicas, de produtos básicos, né, que servem adiante na cadeia algumas transformadoras, aí já começamos nas resinas, nos plásticos, tal, não é? Assim como também estas cadeias químicas como um todo servem múltiplas cadeias no setor econômico do Brasil. Aí a gente pode citar desde automobilística, construção civil, farmacêutico, agroquímicos, né? Então a amplitude da indústria química ela é muito grande, direta, muitas vezes, dessas cadeias logo intermediárias e transformadores, não é? Como também indiretamente nas múltiplas cadeias que eu acabei de citar. Perfeito. E aí, você tem números para contextualizar a indústria petroquímica dentro desse cenário, Ciro? Eu estou sem retorno de som. Como? Ok, está bem baixo o som, mas tudo bem, vamos em frente. Sim, pode aproximar um pouquinho mais, por favor? O som está muito ruim. Você me escuta melhor agora, Ciro? Escuto melhor. Perfeito. Ciro, para a gente contextualizar, você teria números da indústria petroquímica dentro desse cenário?
Números você fala de produção, Pode ser de em participação, geral, vamos exatamente. lá. A, Sim, a indústria química ela fatura algo ao redor aqui de uns 55 bilhões de reais, mais ou menos, ao ano, né? E a indústria de plástico, particularmente, que é onde situa-se o setor, aqui o foco da revista, é aproximadamente 15% disso, aqui com 8,4, 8,5 bilhões, mais ou menos. perfeito. Qual o consumo aparente da indústria química na atualidade, Ciro? Olha, na verdade, esses números estão saindo agora. Eu não tenho o número exato para compartilhar com vocês, né? O que eu posso compartilhar, que é a grande preocupação do setor, é o crescimento da participação de importados, né, do mercado brasileiro. Isso tem nos deixado muito preocupados. O último número que eu vi, ainda no comecinho dessa semana, para você sustentar todo o abastecimento exigido pela indústria química, cerca de 45% hoje é de produtos importados. Se você voltar isso no tempo, aqui no espaço, uns 2 anos mais ou menos, esse número era inferior a um terço, 30, 30 e poucos por cento, né? E já chegamos agora a 45 em plena pandemia. Ou seja, preocupa muito o setor a observar uma retração da oferta ou do consumo de produtos produzidos no Brasil em detrimento do aumento das importações. Isso é um fator que nos preocupa muitíssimo. Então, E eu preferia a que responder você essa acredita pergunta. isso? Desculpe. A que você acredita isso? Vamos lá. Primeira coisa, tem um impacto que a gente não pode negar, que é até anterior à pandemia. Quando falamos de produtos químicos, falamos de grandes volumes, movimentos de carga. Você tem um planejamento normalmente de 60 a 90 dias, então a gente ainda pode ter sentido ainda em março, talvez em abril, algo que havia sido negociado em janeiro, fevereiro, pré-crise, né? Então, isso é um fator e a gente não pode negar isso. Outro fator importante também, precisamos imaginar, é que o Brasil ele não é autossuficiente na produção de agroquímicos, né? Principalmente fertilizantes, né? E esses produtos têm que ser importados de qualquer forma. Recentemente, a Petrobras tomou uma decisão de reduzir ou fechar algumas plantas, como a gente observou no Nordeste, na área de amônia e ureia, que é justamente uma das matérias-primas básicas, ou seja, o Brasil acaba sofrendo um desequilíbrio e tendo que importar um pouco mais. Então, esses são dois fatores. Mas também existe um terceiro fator, e aí já em plena crise. O que nós temos sentido é o seguinte: como o mercado global, isso não vale só para o Brasil, vale para todo mundo, inclusive China, logicamente, ele parou muito repentinamente. O que aconteceu? As empresas tinham matérias-primas, elas tinham capital de giro comprometido já com a sua cadeia de suprimentos, e o que se passa no momento seguinte, quando você começa alguma retomada? Uma certa pressa em reconstruir o capital de giro. Reconstruir o capital de giro, ou seja, você reconstruir o seu caixa, se torna muito mais relevante do que oferir lucros. Então, muitas vezes, essas empresas começam a rodar com produção bastante forte e distribuem produto pelo mundo, mesmo que seja com prejuízo, que a gente fala uma pequena margem remunerando os custos variáveis, os custos fixos ficam para o segundo plano nesse momento, justamente na ansiedade de recompor o caixa. Esse é um dos fatores. Um outro fator que nós temos observado, e o Brasil perde com isso, é que a China, nesse momento particular, ela aplicou o que a gente chama aqui no Brasil de reintegra, você ter o crédito dos impostos que você tem no Brasil, né, deduzidos da importação, né, da exportação, desculpe. E o que acontece? No Brasil nós não temos esses créditos de forma integral, enquanto que a China está concedendo e esses créditos podem chegar até uns 13%, mais ou menos, em algumas linhas de produto. Então, nós temos associado aos produtos, eu vou falar de China, mas vale para outros países também, esses que estão emergindo da crise. Lembrando que quem entrou primeiro sai primeiro, né? E quem entrou por último vai sair por último. Não tem jeito, é o tempo mesmo que vai ditar. Mas no caso da China, então, nós temos esses dois fatores. Primeiro, uma ansiedade muito grande para girar produção, para recompor os caixas das companhias e, além de tudo, um suporte do governo muito forte. E com isso, a indústria brasileira
pode ser severamente afetada. Eu já tenho registros de uma das cadeias de indústria, que inclusive está na linha também, eu posso dizer de resinas, o plástico, o fibras, que é a indústria têxtil. Né? Sim. Nós temos registro da indústria têxtil importar produtos para o Brasil agora, nessa época aqui de março, abril, um preço 70% menor do que era importado em dezembro. Ou seja, esse esforço para girar capital, para girar produto e recompor o caixa, ele é gigantesco. E desta forma, se nós não tivermos uma ação ou de governo, eu não quero ficar pregando aqui defesa comercial, aquelas coisas tradicionais e antigas, mas pelo menos momentaneamente, como o governo em algumas medidas tem tratado como medidas de guerra, né, a gente precisaria ter uma certa proteção à indústria nacional. E, além disso, também nós temos feito um trabalho muito grande, juntamente com demais entidades, de desenvolver uma campanha para você comprar o produto nacional, ou dar preferência para o produto nacional nesse momento. Por que isso? Né? Às vezes as pessoas se preocupam apenas com o preço, né? No momento que aquilo ali é imediato. Porém, é justamente essa compra de produtos nacionais é que vai sustentar os empregos, né, e que vai acelerar, né, a nossa retomada e recuperação pós-crise. Então, esse momento que nós estamos vivendo, da entrada é uma dificuldade, essa saída da crise é uma segunda dificuldade, segundo desafio. Só para vocês terem uma ideia, eu estava agora há pouco numa conferência aqui, que está o Ministério da Economia, praticamente todos os setores industriais com o Paulo Guedes, então isso é uma informação bem fresquinha. Nós estamos discutindo um tema que tem sido permanentemente apresentado pela indústria, que é o equacionamento do crédito. Se nós não tivermos assim boas linhas de crédito, que normalmente é o que irriga, né, os setores e as cadeias todas, nós estamos falando de produtos que entre a produção inicial até chegar ao consumidor final, pode passar por 3, 4, 5 a 6 cadeias diferentes até chegar lá na ponta. E essa cadeia inteira precisa ter um financiamento para girar, né? E esse foi o tema dessa discussão que nós estamos tendo agora. Tem algumas sugestões que estão aparecendo. O governo está centrado, inclusive o Paulo Guedes acabou de falar que esta é a semana do crédito, né? E a gente precisa avaliar como é que esse crédito todo pode chegar ao pequeno consumidor ou até o pequeno produtor, na padaria, por exemplo. Era isso, exatamente sobre isso que eu ia falar com você. Vocês foram recentemente a Brasília, fizeram uma reunião, a Biquim, né, a indústria química, juntamente com outros setores, conversaram com autoridades. Queria saber um pouquinho quais são os pleitos da indústria química dentro desse contexto e se vocês estão satisfeitos enfim, com essa dinâmica, né, do poder público para ajudar, enfim, auxiliar nesses tempos de pandemia. Tá, vamos lá. Essa é uma pergunta bastante ampla, né? Então, o que eu posso dizer? Primeiro, nós fazemos parte, a Biquim, junto com a Anfávia, que é automobilística, junto com a BIT, que é a têxtil, com o CEBIC, que é construção civil, o Instituto do Aço, uma série de outras, Farma Brasil, que é a parte de produtos fármacos, nós fazemos um grupo de empresas ou de associações que representam aproximadamente 45% do PIB, né? Quase metade do PIB industrial. E nós estivemos em Brasília, eu, na verdade, pessoalmente não estive. Eu participei por videoconferência porque foi uma reunião limitada, apenas 10 pessoas presentes, mas a indústria fez uma apresentação para o presidente Bolsonaro, para o Paulo Guedes, para o ministro Braga Neto, a respeito da situação dos setores que se apresentam hoje com uma maior criticidade. A gente vê muitos problemas na construção civil, a gente vê muitos problemas na indústria automobilística. Pode imaginar que a indústria automobilística praticamente ficou parada por 60 dias, né? A indústria química, já volto no tema da indústria química, a indústria química sofreu como todo mundo está sofrendo, mas o impacto não é tão grande como nas demais linhas.
Já já a gente volta a esse tema. Sim. Então, nós Porque são fomos simplesmente fazer uma produtividade, né? apresentação sobre como é que estão os setores, quais são os mais críticos, essa questão do crédito, né? E dizer também que nós estamos, como indústrias de forma geral, individualmente, porque cada uma delas tem a sua particularidade, desenvolvendo protocolos especiais para a retomada mais adiante, né? Então, isso tudo nós fizemos uma exposição, comentamos sobre essa dificuldade de crédito, e o governo tem ouvido muito. Mas eu não digo nesse momento da crise. Eu tenho que reconhecer que desde sempre, independentemente do governo que está lá, nós sempre tivemos voz como indústria para que o país possa entender melhor as dinâmicas, definição de leis, projetos, até para patrocinarem mais investimento, desenvolvimento e empregos. Todos os governos, de uma forma ou outra, sempre receberam muito bem a indústria. Mas esse governo, particularmente, ele deixou um pouco de lado essa questão política e passou por um trabalho muito técnico. Né? Para vocês terem uma ideia, nós, junto com essas demais entidades, nós chamamos o Movimento Brasil Competitivo, nós fizemos um trabalho que foi, na verdade, uma solicitação da CPEC, que é uma das secretarias especiais que respondem ao Ministério da Economia, para fazer uma avaliação do custo Brasil. Então, a gente há anos fala de custo Brasil, de custo Brasil é um problema, com isso a indústria não consegue competir, etc. Mas foi pela primeira vez que a gente desenvolveu uma ferramenta para dimensionar esse custo Brasil. Né? Esse custo Brasil hoje está estimado em algo como 1,5 trilhões de reais, né, que as indústrias coletivamente gastam além do que gasta a média dos países que estão na OCDE. Não é? Que é justamente o grupo de países para o qual, vamos dizer, um clube que o Brasil quer acesso, ele quer entrar na OCDE. Mas para você ter acesso a isso, e aí isso implica, logicamente, fluxo de mercadorias, exportação e importação, nós precisamos resolver essa questão primeiro do custo Brasil. Né? E essa questão do custo Brasil, parte já foi equacionada um pouquinho mais para trás, que foi a questão de resolvermos as contas da Previdência. Porque a Previdência impacta em déficit público. Se você tem déficit público muito alto, né, você tem seguramente taxa de juros mais alta, porque o governo compete com dinheiro no mercado. Né? Então, resolveu a parte da Previdência, ok, fomos um pouquinho para frente, mas a gente precisava caminhar um pouco mais, e esse ano estava tudo pavimentado para que caminhássemos na reforma tributária, mas é muito difícil você falar em reforma tributária num momento de crise, onde o governo tem que fazer algumas concessões, reduzir impostos, ou eliminar impostos, ou fazer investimentos maiores, ou seja, é muito difícil falar em equilíbrio fiscal numa situação como essa. Mas a reforma tributária, se ela pudesse caminhar adequadamente, a reforma administrativa, que é um encolhimento um pouco do Estado, porque o Estado hoje ele é muito pesado. Né? A gente imagina que o Estado ele consome muito do recurso que é colocado à disposição dele e pouco reverte para a sociedade em termos de investimento e outras plataformas que seriam necessárias para o desenvolvimento, infraestrutura para a indústria crescer. Então, esses problemas todos têm sido tratados pelo governo de uma forma muito técnica e muito profissional. Não tem paixão política aqui, não. Eu também posso aproveitar esse momento e falar um pouco também do Legislativo. O Legislativo também tem ouvido muito. É que o Legislativo é um pouco mais complexo. Você imagina que são 500 e poucas cabeças pensando, né? E com visões de mundo um pouco diferentes, né? Logicamente, essa é a base da democracia. Muita gente olhando de forma diferente, conversando entre si e apresentando um resultado que tende a refletir os anseios da sociedade, olha, sincero. Então, aparentemente, também está andando. A diferença é que o executivo pode andar mais rápido, porque são poucas cabeças e muito direto, e o legislativo demora um pouco mais. Então, mas eu acho que, do ponto de vista assim, político e suporte à indústria, que você perguntou logo no início, nós estamos sendo ouvidos, sim. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Você fez uma segunda parte da pergunta que eu me perdi aqui. Então, quais são os pleitos da indústria química Ah, dentro desse contexto? então, E também eu falei. como a indústria química está sentindo os efeitos da pandemia. É um setor, a indústria química, como todos sabem, tem muitos itens essenciais. Ela foi Isso. drasticamente afetada. Como é que está funcionando essa dinâmica?
Eu vou falar sobre isso. Na verdade, eu pus em contexto o Brasil como um todo e todas as indústrias, né? Inserido agora a química especificamente, os pleitos da indústria química, diferentemente de outras indústrias, e aqui eu vou citar uma que é muito presente no Rio Grande do Sul, que é a indústria de calçados. Eu tenho conversado também bastante com o pessoal da Bicalçados. A indústria química ela é muito intensiva em capital, ela precisa de muito dinheiro para equipamentos, para fábricas, para infraestrutura. No entanto, a indústria química não emprega diretamente muita mão de obra. Então, ela, nesse momento de crise, seguramente é a que menos dispensou trabalhadores, é a que menos aplicou essas flexibilizações das leis trabalhistas de redução de jornada, redução de trabalho, né? Seguramente a indústria química, nesse ponto, foi a que melhor preservou a sua força de trabalho, até porque a força de trabalho da indústria química é uma força de trabalho muito qualificada, muito treinada, né? Os salários da indústria química são muito melhores do que na média das indústrias de forma geral. No entanto, se você fizer o paralelo com a parte de calçados, para você ter um par de calçados pronto, lá na ponta, ele passa por cerca de 80 mãos diferentes. Então você imagina o nível de empregados, a mão de obra é muito mais importante do que os ativos em si que são disponibilizados para apoio, assim também como os desafios na retomada durante uma pandemia. Você imagina, está passando de 80 mãos a propagação de vírus e os riscos de uma operação dessas. Então, aí eu volto para a indústria química. Na indústria química, os pleitos principais que nós temos hoje, primeiro, é trabalharmos como acelerarmos esses projetos que foram iniciados lá atrás, que é a questão da nova lei do gás, está parado hoje no Congresso. A nova lei do gás, ela por si só, vai assegurar o aumento da competitividade da indústria química, né? Assegurar a competitividade da indústria química brasileira significa, no médio e no longo prazo, estou falando um pouco de pandemia, um pouco já de médio e longo prazo, ela vai justificar novos investimentos para que nós possamos reconstruir a base da indústria química, porque se você imaginar que nos últimos 20, 30 anos, com esse processo todo de globalização, muitas indústrias saíram do Brasil, como saíram dos Estados Unidos, como saíram da Europa e foram para a Ásia, por exemplo, você logicamente você quebrou um pouco as pernas da cadeia, tanto a base como alguns produtos intermediários. E essa crise como um todo, ela foi muito boa, né? Eu preciso até usar cuidado dessa palavra, porque às vezes você tira fora do contexto e fala, puxa, o cara está, né, falando que a crise é boa, né? O ex-presidente recentemente fez um comentário desse tipo e acabou sendo infeliz, teve que pedir desculpas. Mas vamos lá, a gente tem os pontos horríveis, ruins, mas nós temos alguns pontos de aprendizado, vamos dizer assim, em vez de pontos bons. O ponto de aprendizado é o seguinte: o mundo hoje tem consciência que ele não pode estar tão dependente de uma geografia única. Então, as consequências será que o mundo novo não vai buscar só preço, só custo, ele vai buscar de forma estratégica uma garantia das suas cadeias de suprimento. E ao trabalhar nesta redistribuição geográfica, o Brasil, se conseguir fazer todas as reformas que eu acabei de comentar, né, passando pela que seria tributária, administrativa, além da previdência que já aconteceu, a gente vai criar um ambiente de melhor segurança jurídica, de melhor condição para investimento, e o Brasil, pela geografia e pela disponibilidade de gás, de óleo e toda a infraestrutura, matéria-prima, água, que é muito importante para o setor químico, a gente pode nunca desprezar isso. As pessoas no Brasil não pensam muito em água, mas no mundo a água não é tão disponível como no Brasil. Ele tem todo um potencial para atrair investimentos, para reconstruir essa base da cadeia e seguir adiante. Você perguntou demandas específicas. Então, o gás dá origem a todas essas ideias, a toda uma revisão estratégica que a gente poderia desenvolver para o país. Então, esta é uma grande reivindicação, né? Logicamente, a indústria química continua trabalhando e cooperando para que as demais reformas continuem acontecendo também. Pontualmente, agora na pandemia, nós já tivemos muito apoio do ponto de vista, para quem é do setor, é o take or pay, contratos que você usa a energia ou o gás, ou se você não usar, você paga de qualquer forma, é isso que quer dizer. Mas nós tivemos flexibilização desses contratos de take or pay,
né? E as indústrias hoje têm um certo alívio, elas não estão obrigadas a pagar uma coisa que não estão consumindo, né? Uma outra coisa também que nós temos sentido é uma certa flexibilização. Então, tudo que a indústria tem colocado, logicamente nós gostaríamos que tivesse essas modificações ou melhorias para a condição de negócios tivesse acontecido de uma forma mais rápida, que já fosse em março, porque nós estaríamos já melhor agora em maio, não aconteceram, mas estão acontecendo ao longo do tempo. Então, vamos dizer, a velocidade não é boa das modificações, das melhorias de condições, etc., mas elas estão acontecendo. Então, a minha mensagem ela é sempre otimista, né? Eu venho de uma área de marketing, de área comercial, então eu sou naturalmente uma pessoa otimista, né? Então, do ponto de vista de reivindicações especiais, hoje, se resolvermos essa questão do gás, essas questões de contrato caminhando, as questões trabalhistas não afetam diretamente a indústria química, mas afetam a indústria de transformação do plástico, por exemplo, né? Porque começa a ser mais intensiva em mão de obra. Conforme você vai caminhando na cadeia, você vai agregando mais e mais pessoas, força de trabalho. E aí, logicamente, se todas as demais medidas de flexibilização, nesse momento, redução do custo trabalhista, se elas forem minimizadas, com certeza a indústria química que está aqui na frente também se beneficia. Um outro ponto que eu queria comentar com você, que não é só o que a gente reivindica para melhorar, é o que a gente reivindica para não piorar também. Então, isso eu tenho que fazer um ponto sobre esse assunto. Surgiu algumas ideias no Congresso de que as indústrias de grande porte, o Rio Grande do Sul tem muitas indústrias de grande porte, principalmente no polo, né? Que alguns deputados imaginavam que essas empresas deveriam pagar o seu quinhão da crise, ou seja, através de um empréstimo compulsório. Eu tenho até o número de cabeça, porque eu trabalhei muito nele, é o PLP 34/2020, que seria instituir um empréstimo compulsório sobre o lucro do ano passado das empresas, para que esse dinheiro fosse revertido em ações sociais de suporte à pandemia. Agora, qual que é o problema? Você lembra que eu comecei essa nossa conversa dizendo que um dos grandes problemas da indústria é o crédito. E o que acontece? Justamente essas empresas de grande porte, elas têm mais acesso ao crédito, elas têm acesso a um crédito mais barato, e se elas não conseguem equacionar o crédito aqui, elas conseguem equacionar o crédito no exterior, ou através das suas matrizes, ou através de bancos internacionais. A gente precisa imaginar que tem muito dinheiro disponível no mundo hoje. Ele só não está sendo utilizado, mas tem muito dinheiro. Então, essas empresas conseguem trazer. E elas têm operado de uma certa forma como bancos para irrigar esse setor industrial. Como é que eu posso explicar isso melhor, principalmente para quem não está diretamente ali na indústria? Essa irrigação ela acontece através, primeiro, da concessão do crédito para os seus clientes, né, até correndo riscos maiores do que os bancos privados estão correndo. Os bancos privados não estão correndo muito risco, e é por isso, inclusive, que falta dinheiro para irrigar, mas as indústrias aceitaram maior risco, algumas delas estão estendendo prazos de pagamento, estão negociando dívidas, ou seja, tudo isso, todo esse trabalho que está no entorno, tem feito com que essas indústrias de grande porte acabam operando, como eu disse anteriormente, como se fossem bancos para irrigar todo o sistema e mantê-lo funcionando. Se você pega justamente essas empresas e aplica o empréstimo compulsório, você está retirando recursos que estariam sendo utilizados para mobilizar toda a economia, né, adiante na cadeia. Então, essas são as preocupações. Quando você fala reivindicação, tem reivindicação para acontecer, tem reivindicação para não acontecer. Essa é uma delas, que a gente luta hoje para que não aconteçam movimentos como esse do empréstimo compulsório, por exemplo. Entendi. Eu queria voltar um pouquinho na questão da pandemia e também na questão do petróleo e do gás. Como você acha que a pandemia afetou ou modificou o preço do petróleo, por exemplo, e de outros insumos? Bom, a gente viu logo num primeiro momento uma queda gigantesca do preço do petróleo, é até um fenômeno muito interessante quando você olha assim nas bolsas de futuros, por exemplo, o petróleo é preço negativo, né? Por quê? Mas isso não, a gente como consumidor não consegue os benefícios isso é muito mais um
fluxo de papéis que rolam na economia, tal, ações, tal, mas o consumidor mesmo não vê um preço negativo voltar para trás. É como se você estivesse consumindo gás na sua cozinha e alguém estivesse pagando para você utilizar, né? Mas isso não acaba acontecendo. Mas a gente viu que isso influencia também os preços do mercado presente. Então os preços desabaram, porque simplesmente, como eu disse logo também nos comentários a respeito de fluxo de mercadorias, a crise veio muito abruptamente, em 60 dias praticamente o mundo parou, né? E os fluxos também foram interrompidos, os navios tanques de petróleo parados em todos os portos, e você não tem como destinar essa carga. A única forma, quando você tem super oferta, né, é você usar o preço justamente para melhorar o fluxo, né, o giro. Então, os preços desabaram. A gente notou isso. Inclusive, muitas pessoas ficaram muito preocupadas com a questão cambial, porque como o Brasil é um mercado ainda em desenvolvimento, não é muito bem percebido pela economia mundial, se não me engano, o Brasil foi o segundo país onde os investidores mais sacaram dinheiro. Perdeu mais dinheiro, quer seja de bolsa, quer seja de outras aplicações do Brasil. O Brasil foi o que perdeu mais capital estrangeiro durante essa crise, né? Então, isso também acaba afetando o consumo lá na ponta, tudo, e acaba, logicamente, colocando a questão cambial em evidência. Então, nós tivemos uma desvalorização do real muito forte, mas praticamente, com exceção dos gêneros alimentícios, eu já vou falar como é que isso impacta, mas se você imaginar dos produtos químicos, essa questão cambial praticamente compensou as quedas desculpa, a variação cambial, que aumentaria o custo, foi compensado pela redução do preço desses insumos básicos. Então, a gente conseguiu um razoável equilíbrio nos custos, na parte operacional e oferta de produtos químicos. Logicamente, a gente pensa em inflação, porque gêneros alimentícios, principalmente aqueles que são exportados, soja, tal, não sei o quê, esses produtos eles são cotados em dólar. Então acabam afetando também o preço do mercado interno, né? Mas nessa questão petróleo, gás, tal, eu acho que apesar do aumento, né, desculpa, da queda, mas aumento da perda de valor do real, valorização do dólar, essas situações se razoavelmente equilibraram. Como trabalhar a competitividade nessa questão do gás, Ciro? Porque o gás ele pode tornar o país mais competitivo. Como é que você pensa dessa situação da questão do gás? Você vai ter queda de preço ainda mais para tornar ainda mais competitiva a nossa indústria? Bom, aí são duas coisas diferentes, né? Nós falamos a respeito de preço de petróleo e gás numa conjuntura internacional. Agora, o gás no Brasil é um caso brasileiro que tem que ser atacado e tem que ser resolvido com a maior brevidade possível, não é? O gás no Brasil, só para ter uma ideia, até um pouquinho antes da entrada da crise, se pagava algo entre 12 a 14 dólares. Eu vou colocar o número porque esta é a unidade por milhão de BTU. É uma unidade de energia, né? Mas esse é o preço, 12 a 14, que vale a referência. Nos Estados Unidos, esse preço pode variar de 2 a 4, né? Então, o americano, ele tem ou seja, o brasileiro paga de 3 a 4 vezes mais pelo gás, né, do que o seu concorrente americano. Se pegarmos o concorrente europeu, até pouco tempo atrás, ele era um pouco mais barato, que ele utiliza muito recurso russo, por exemplo, né? Era um pouco mais barato, mas justamente buscando competir com os Estados Unidos, depois do surgimento aqui do shale gas, que isso foi uma coisa que mudou a história americana do petróleo, eles começaram a buscar outras formas, inclusive no gás, e trazer não mais o gás natural por pipeline, por tubo, por tubulação, mas sim o gás natural liquefeito. E isso fez com que as origens se multiplicassem, a concorrência aumentou e o preço do gás da Europa quase caiu pela metade. Então, se a gente imaginar hoje, o brasileiro ainda paga 2 vezes o que paga o europeu. Antigamente a diferença não era tão grande. Então hoje, além de termos que concorrer com os Estados Unidos, nós temos que concorrer com a Europa. A China tem uma estrutura de custo não muito diferente do Brasil, mas ele tem outras vantagens em outras áreas, né? Inclusive tributária. Mas se pegarmos os grandes mercados tradicionais, o americano e o europeu, eles têm uma enorme vantagem. O Brasil precisa trabalhar nisso. E o Brasil está fazendo a sua lição de casa. Já nessa pandemia aqui,
Ainda ontem eu tive informação aqui que é um acordo feito entre as indústrias consumidoras de gás, a Arcesp, que faz a interface com a Comgás, que é a distribuidora paulista, está derrubando o preço do gás em 14,8%. É uma redução importante. Já sei que na Bahia já chegou a 10%, e eu ainda não ouvi o número do Rio Grande do Sul, porque as distribuidoras têm uma certa autonomia. Mas é até bom eu passar essas informações. Logicamente, quem mexe com isso já sabe de tudo isso que eu estou falando, porque já deve estar nos jornais hoje pela manhã, porque essas decisões de ontem à noite, né? É coisa bem fresquinha. Mas está caindo, mas ainda precisamos de uma mudança estrutural nessa questão do gás. Eu tenho conversado também com a ATGás, que é uma outra associação que cuida da distribuição de gás pelo Brasil. Tem alguns investimentos que poderão ocorrer no futuro, por exemplo, ligar aqui o terminal que nós temos no sul com a Argentina. A Argentina tem um gás natural muito competitivo, tem abundância de gás e não tem destino para eles. Eles estão, em alguns momentos, em algumas situações, até fechando alguns poços de gás, né? Porque não tem demanda. Né? E nós temos aqui uma possibilidade com um investimento que a gente considera pequeno para o padrão de gás, né? 500 bilhões, coisa assim, né? Mas a gente consegue ligar o Brasil ao grid argentino e a gente conseguiria equacionar isso melhor. Além disso, também estão sendo construídos alguns terminais de gás natural liquefeito, como o modelo europeu, né? De forma que o Brasil poderá, se não conseguir abastecer-se, né, com as origens do pré-sal e tudo, talvez possa trazer produtos de outras origens de forma a derrubar esses preços. Isso é básico, porque tudo para a indústria química, o gás ele ou é matéria-prima, inclusive para resinas, né? Você sabe que a gente tem a rota via nafta, né, por exemplo, mas não é a melhor. Momentaneamente, até que a nafta, pelas essas quedas de preço todas que aconteceram, está competitivo. Mas o normal não é isso. O normal é você usar o gás natural como matéria-prima para as resinas, né, para polietileno, polipropileno, etc. Agora, o que é interessante? Tem a parte de energia. Impactaria positivamente, né, em relação às resinas. Tudo isso impacta positivamente em toda a estrutura. Eu quero voltar um passo atrás na sua pergunta, porque eu tenho tido conversas muito intensas com o Ministério da Defesa, né? E o Ministério da Defesa está muito preocupado com a questão, eles chamam de biossegurança. Biossegurança, você pode encarar a questão farmacêutica, por exemplo, você pode encarar a questão da agricultura, né? Que são todos elementos ou produtos que direto ou indiretamente impactam na vida. Né? Então, a biossegurança é uma preocupação do governo, começou na defesa, essa preocupação já trasladou ao Ministério da Economia e muito provavelmente nós vamos ter que, ao longo dos próximos anos, rever a estrutura ou a estratégia de país com relação a estas cadeias que sustentam a biossegurança. E aí, logicamente, por trás está a química e está o gás lá na ponta também. Né? E voltando às questões de ureia, né, amônia, nós precisamos ter preços competitivos para poder produzir fertilizantes, porque só o sol e o espaço não geram as plantinhas, né? As plantinhas precisam de alimento, né? E você vai precisar, logicamente, desses outros insumos para poder sustentar uma agricultura forte. Né? E que tem sido um grande alicerce do Brasil durante essa pandemia, a área agrícola, não tenha nenhuma dúvida. Assim como os fertilizantes, temos os agroquímicos também, para controles de praga, para aumento de produtividade, tem uma série de produtos que nós podemos oferecer também, que são hoje importados. Né? Na área de fármacos, eu vou pegar um produto que tem sido muito polêmico, né, só porque todo mundo fala a respeito, cloroquina, hidroxicloroquina, né? Até os repórteres aprenderam agora a falar esse nome assim com agilidade e tal. O que acontece? São produtos indianos, né? E o que acontece? O Brasil, se não tiver a Índia para abastecer, não consegue produzir nada também. Então a gente precisa imaginar que, eu peguei esse exemplo, mas vale para aspirina, vale para qualquer coisa, né? Para qualquer intermediário para a indústria farmacêutica. O Brasil se desindustrializou, praticamente o Brasil faz pequenas transformações hoje.
né? E tem um potencial para. E tem não só é o potencial, a tecnologia, que também vale também comentar, mas tem a tecnologia, tem o potencial e tem o consumo, o grande consumo. Nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes, né? Nós somos um país grande, então ele tem um grande consumo interno. E a gente poderia estar produzindo aqui esses produtos todos que hoje estão faltando na cadeia. Então, muito provavelmente, ao rever toda essa estratégia de produção futura, eu vou colocar a biossegurança, que é a que mais atinge a população diretamente, né? Existem outras cadeias também. Mas a biossegurança, a gente pode trazer de volta para o Brasil produtos que hoje saíram daqui, foram para a China, saíram daqui, foram para a Índia, por exemplo. Então, se nós trouxermos isso para cá, logicamente, vamos fomentar investimentos, empregos, impostos, né? Todos vivem melhor dessa forma. Eu posso citar também uma grande commodity, que é o metanol, né? O Brasil tem escala para ter uma fábrica em escala global para atender as demandas internas, e tem consumo para isso também, né? E, no entanto, não vai adiante. A fábrica que tinha aqui fechou, não temos mais, temos que importar 100%. Por quê? Porque o gás natural não justifica a produção de metanol, né, nesses níveis de custo que a gente tem. A mesma coisa vale lá para a ureia, amônia, tal, que eu comentei anteriormente. Ciro, eu queria também agora falar um pouquinho sobre perspectivas, né, para 2020, para 2021. Qual é o teu olhar especial, tendo em vista, claro, esse contexto da pandemia, mas qual é o teu olhar em relação ao futuro da indústria química e petroquímica? Vamos lá. Bom, a pandemia. A grande, aí eu acho que eu pulei um pedaço da sua pergunta anterior, e eu vou usar esse pedaço que eu pulei para dar sequência à minha conversa. Primeira coisa, você perguntou como é que a indústria química estava, as questões, tal. O que é importante comentar é o seguinte: a indústria química, ela serve dois grandes blocos de cadeias, né? Um grupo de cadeias, que eu posso dizer que são as que estão perdendo agora com a pandemia, daqui a pouco elas se recuperam, mas por enquanto elas perderam. Eu vou falar a parte automobilística, a parte de construção civil, a indústria de turismo, né? Essas indústrias todas, elas perderam muito com a crise, e elas são abastecidas, todas elas, pela indústria química, né? Sempre do ponto de vista de criar exemplos, se você vai e se hospeda num hotel, por exemplo, e tem um shampoozinho ali, ou material sanitizante que faz a limpeza e tal, é tudo produto químico que está ali por trás, né? A gente acaba esquecendo disso. Mas essas indústrias caíram muito. Por outro lado, justamente por causa da pandemia, nós temos produtos que são sanitizantes, água sanitária, cloro, né, que é utilizado para limpeza de ambientes. Nós temos a questão da produção dos insumos para álcool em gel. Tem um insumo que é muito importante, que passa invisível, ninguém fala, e que está na indústria química, que são os gases medicinais. O oxigênio. Todo mundo fala do respirador, mas não fala que ele é abastecido com oxigênio. O oxigênio é matéria-prima oriunda da indústria química. Então, essas indústrias todas que estão hoje dando suporte, estão operando o limite da sua capacidade. Nós temos indústrias que estão operando a 95%, 96%, enquanto que temos outras que estão paradas, né? Então, a indústria química, se a gente pegar o grande espectro, talvez esteja operando aí entre 50% e 60%. Então, essa é uma fotografia agora, fotografia de pandemia. Mais para frente um pouquinho, e quero comentar, desculpe até antes de avançar nesse ponto, comentar também que a indústria química, ela tem se caracterizado como uma indústria essencial justamente por causa desse segundo bloco de produtos, que eles estão aqui para ajudar a combater ou prevenir, né, o contágio com o coronavírus. Então, isso é por isso a questão da essencialidade. Alguns deputados me perguntaram, mas se a gente não poderia separar o que é essencial do que não é essencial? Eu falei assim, é muito difícil, porque nós temos os grandes polos centrais petroquímicas. Você pega a do Sul, você pega a de Cubatão, de Paulínia, aqui em São Paulo, você pega Bahia, as centrais do Rio de Janeiro, você pega as centrais, essas centrais são as centrais que justamente elas estão integradas com a sua cadeia produtiva. É difícil você separar uma coisa da outra, né? E como é que alguém pode, por exemplo, pegar polipropileno e relacionar com a produção de fibras para máscara, ou para TNT, aventais e tudo, essas coisas? As pessoas não. As pessoas lá na ponta, principalmente os políticos, tal, eles não relacionam uma coisa com a outra. E a gente tem que, esse tem sido um grande trabalho que a gente chama de advocacy, para explicar tudo isso, como é que as coisas transitam, como é que as coisas funcionam. Agora, ao sair da crise, eu acho que nós vamos ter uma retomada
muito difícil, principalmente por causa dessa questão da competitividade internacional. Os países, de forma geral, eles estão se fechando, então nós estamos num processo, claro, de anti-globalização, né? Então, os países acabam se fechando para preservar as próprias economias. A nossa expectativa, novamente, a indústria não defende o fechamento do país, mas em situações pontuais como a que nós estamos vivendo agora, para podermos navegar nessa transição toda, talvez a gente precise de alguma proteção, sim, né? Então, esse é um ponto bastante forte. Então, a transição bastante difícil. Muita gente me pergunta quanto tempo para nós sairmos dessa crise. Não existe bola de cristal, é praticamente impossível. Qualquer coisa que eu falasse aqui, mesmo sendo um cara otimista, né, que a gente pudesse sair dessa crise em 6 meses, 1 ano. Eu vi alguns projetos de governo que olham muito longo prazo, como, por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem um programa de 10 anos para a recuperação da crise, né? Então, a gente não pode imaginar que no Brasil vai ser assim muito diferente. Logicamente, não vamos ficar nesse buraco que nós estamos hoje, econômico, financeiro, quarentena, essas coisas todas, indefinidamente. Não é isso. Mas passar vamos. a pandemia é uma coisa, né? Passar a pandemia é uma coisa, passar a crise é outra. Exatamente, porque esse é o grande reflexo, né? Inclusive, alguns empresários foram mal interpretados quando eles estiveram em Brasília, porque eles usaram uma analogia com a atividade humana, né? Falaram assim, olha, as indústrias estão na UTI, né? Hoje ela precisa de soro. O soro é o crédito. Aí algum empresário lá falou, em vez de morrer pessoa física, morre pessoa jurídica, né? Em vez de CPF, morre CNPJ. E aí criou um caos, né? Isso na imprensa, porque foi tirado fora de contexto, mas era a ideia de tentar trazer uma analogia justamente para quem é leigo, quem não está no meio usar vamos dizer, um discurso, uma narrativa assim que fosse acessível ao público, mas acabou saindo pela culatra, então é melhor não usar esse termo. Mas o ponto é, entramos na pandemia, estamos gerenciando a pandemia, temos esse pós, logo momentâneo, posso imaginar isso por pelo menos 1 ano, muito difícil a gente virar essa coisa toda, e depois, aí nós vamos ter que avaliar como é que o país vai reavaliar essa questão estratégica, e toda essa questão da reestruturação, que são as mudanças estruturantes que eu me refiro, tributária e tal, para criar uma segurança jurídica e poder atrair investimento. A velocidade de retomada vai depender muito de capital estrangeiro. Não imagine que o capital disponível hoje no Brasil seja suficiente para virar a mesa. Para virar a mesa, nós vamos precisar ter atração de investimento estrangeiro. E o estrangeiro não vem se ele não conhecer as regras claramente. A gente precisa ter uma ideia que uma indústria química, na média, entre você desenvolver uma ideia, um projeto e partir a fábrica, no mínimo 3 anos. É de 3 a 5 anos. Né? Esse tempo de implementação. Então, você imaginar que você vai colocar o dinheiro agora em 2020, você precisa saber que Brasil nós vamos ter em 2025, em 2024. Porque se continuarmos com essas variações, imprevisibilidade toda, o dinheiro não vem. E o dinheiro está procurando um porto seguro, porque tem muito capital, conforme eu comentei, o capital volátil que está girando na economia mundial, mas que ela não está chegando para o Brasil. Antes de estar na Biquim, na verdade eu estou na Biquim há muito tempo, há uns 20 anos aproximadamente, os últimos 17 no Conselho, e na presidência apenas 7 meses. Né? Eu estou aqui numa função transitória, muito provavelmente a partir de 2021 teremos um novo presidente, porque eu estava aposentado. Mas a minha origem, eu venho de indústria internacional, sempre trabalhei em multinacionais. E a maior dificuldade como líderes de empresas multinacionais no Brasil é você conseguir apresentar um projeto, por mais que você acredite nele, que você enxergue viabilidade de consumo, de resultado e tudo, você conseguir atrair esse investimento. Por quê? As empresas multinacionais elas têm uma lista. E o Brasil sempre está lá em 8º, 9º lugar na lista de prioridades de investimento. Então, cabe a nós, né, brasileiros, com uma melhor consciência, evitando todo esse confronto que a gente vê, as pessoas muito polarizadas, ou é A ou é B, não tem nada pelo meio. A gente precisa encontrar, né, como sociedade, um equilíbrio melhor para que a gente consiga estabelecer uma base, né, uma base que seja
mais uma base concreta, que seja um campo para negociação, onde a gente consiga definir novos parâmetros, uma nova legislação e assegurar um ambiente seguro para o investidor. Então, esse é o meu ponto de vista. Resumido, podemos sair mais rápido ou menos rápido, a depender de como é que nós da forma como nós gerenciarmos essa transição. Podemos sair muito fortes lá na frente. Eu sou uma pessoa otimista, como eu falei, o Brasil pode sair muito bem dessa crise, mas tem que fazer as coisas certas. Não podemos continuar com essa briga que a gente vê no dia a dia. É impossível isso. Vamos torcer. Ciro, o nosso tempo já está acabando, está terminando, né? Com 1 hora de live, o Instagram ele derruba a nossa transmissão. Então, eu gostaria de te agradecer imensamente. Gostaria de saber se tem mais alguma coisa para acrescentar, alguma informação que você ache pertinente que ficou para trás. Não, o que eu queria falar, eu queria agradecer muito a oportunidade que vocês abriram esse canal para esta conversa, porque a gente normalmente conversa muito em âmbito nacional, mas a gente não consegue chegar muito no sul do Brasil. Eu não sei por quê, não é? Mas a gente transita muito na grande mídia e tal, e a gente não consegue chegar. E eu acho que o canal de vocês tomou uma iniciativa, a meu ver, pioneira, né, de chegar justamente na indústria, que a gente considera indústria das indústrias, e você ter a possibilidade de fazer uma conversa assim ampla sobre conceitos, né? Não nos focamos em um dado ou outro, porque as pessoas esquecem os números mesmo, mas nós podemos nos focar nesses conceitos. Então eu queria, na verdade, agradecer a vocês, né, da Plástico Sul, por ter aberto esse canal para a gente poder conversar com o público rio-grandense. Nós te agradecemos, lembrando que a nossa revista, Ciro, ela atinge Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Sim. É a região sul que é extremamente fundamental e importante dentro do cenário nacional, não é verdade? Muito bem. Bom, muito obrigada pela tua atenção, pela tua disponibilidade, Ciro. Lembrando que essa live ela teve patrocínio da Lanxess, multinacional alemã de especialidades químicas, que ela foi considerada a melhor empresa dos setores químico e petroquímico para trabalhar durante o ano de 2019 pela revista Você S.A. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, o nosso convidado será o Albano Schmidt, que é presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no estado de Santa Catarina, Simpesc, e presidente também da Termo